Então, dando prosseguimento àquilo que a gente começou ontem, né, vamos entender um pouco, nunca vamos esgotar o assunto, porque é tudo, mas alguns elementos de compreensão sobre a logoterapia. Tem um livro do Viktor Frankl que eu recomendo, chama Em Busca de Sentido, que é o livro sobre o qual nós vamos refletir agora um pouco, né, baseado nele. Então vamos lá. Como nós vimos ontem, o fundamento da logoterapia é a antropologia, ou seja, o modo de entender o ser humano. Existem várias antropologias. Alguns só veem o homem como matéria, outros também como dimensão biopsicológica. E ele vê a 3 dimensões, como nós vamos ver: corpo, alma e espírito. O ser humano é tridimensional, não é? Então, isso faz diferença. Mesmo no campo da psicologia, por exemplo, Freud não aceitou quando o Frankl falou dessa dimensão espiritual tal, e tiveram até conflito e ele expulsou ele da academia tal, né? Por causa dessa visão que ele achava e interpretou de outro modo. Então vamos lá. O Viktor Frankl afirma: a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária da sua vida. Mais do que comer, beber, dormir, ter trabalho, etc., o ser humano precisa disso, mas você pode ter tudo e se você não encontra um sentido para a vida, isso daí esvazia tudo. Então, baseado nisso que ele trabalha, né, a logoterapia, e que no fundo não é assim uma doutrina psicológica simplesmente, é uma visão antropológica, ou seja, uma compreensão mais profunda do ser humano. Se a gente tem uma visão superficial do ser humano, a gente também vai dar respostas superficiais e, consequentemente, não vai atingir a sua essência, né? E ele afirma: a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Isso ele fez a partir da experiência dele, quando nós vamos ver, ele viveu em 3 campos de concentração, que dava a impressão de falar assim: e agora minha vida acabou? Né? O que eu estou fazendo? Perdi tudo, estudou tanto, etc., foi parar nesse lugar. Né? Então ele foi descobrindo pela própria experiência e também ajudando outros a quê? A encontrar que a vida tem sentido mesmo nas situações mais miseráveis. Não é assim, falar: agora eu estou doente, parece que a vida perdeu sentido. Agora eu estou desempregado. Isso é o que está levando muita gente à depressão, até neuroses profundas, porque ela coloca o valor da vida em certas atitudes. Independente de tudo, a vida tem sentido. Nós temos que saber entender o sentido que a vida tem, não o sentido que eu dou para ela. Isso que faz a diferença. Para mim é ser rico. Enquanto eu não ficar rico, parece que minha vida não tem sentido. Não, você pode ficar rico e ficar sem sentido na vida, não é? Então, um dos aspectos fundamentais é exatamente isso. Como diz, o ser humano é capaz de viver e até de morrer por ideais e valores. Ele percebeu isso e viu na história da humanidade, inclusive da igreja, né? Se o ser humano tem uma razão para viver, tem seus ideais. Qual que é o ideal da minha vida? Às vezes o ideal meu é o dinheiro, é a fama, é a fortuna. São essas 3 coisas que sempre marcaram a história da humanidade. Poder, ter e prazer. São essas 3 tentações que habitualmente a gente... Né? Isso com todos os significados que ela possa ter. Falando, a gente precisa ter ideais, não que eu crio, mas reconhecer os ideais de acordo com os valores. Aquilo que tem valor na vida, que muitas vezes pode ser desvalorizado, e muitas vezes as pessoas fazem isso. Aquilo que tem valor eu desvalorizo e substituo o valor por meus ideais. Então isso vai fazer a diferença na reação das pessoas, nas atitudes e tudo mais. Eu estou sendo breve, né, por causa do nosso tempo. Espero que ajude. Então, vamos conhecer um pouco Viktor Frankl, a sua vida e a sua obra. Baseado sempre nos fundamentos antropológicos. Vamos dizer assim, qual que é a base da logoterapia? Uma compreensão mais plena do ser humano. Biopsico, sócio espiritual.
não é? Existem visões reducionistas. Vamos comparar assim, por exemplo, você conhece Ribeirão Preto? Você pode interpretar Ribeirão pelas ruas que você conhece, mas não conhece a cidade inteira. Por exemplo, se você mora num bairro rico, pensa, nosso Ribeirão Preto só tem coisa chique, né? Se você mora num bairro pobre, Ribeirão Preto é uma cidade pobre. Você não conhece, você tem visões reducionistas. Roda pela cidade toda, você vai falar, nossa, tem riqueza, tem pobreza, tem limpeza, tem sujeira. Você vai vendo tudo, né? Então, compreender o ser humano, eu diria assim, é o maior investimento que nós podemos fazer na vida. E isso vai fazer a diferença depois, se a pessoa entender o que é, primeiramente, ela se entender e eu entender o que é o ser humano, o modo de relacionar, de conviver, vai ser diferente. Muitas vezes, a nossa maneira de conviver é porque não vê o ser humano como ser humano, vê como um objeto de interesse. Não me interessa, eu desprezo e assim por diante, né? Isso é um assunto muito sério. Outro aspecto, toda a característica do ser humano, a dimensão espiritual, está centrada nesses 3 elementos: liberdade, responsabilidade e consciência. Então, o ser humano, ele é livre, foi criado livre. Agora, entender bem o que é liberdade, para não confundir liberdade com interesses pessoais. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Às vezes você não está sendo livre, você está sendo escravo dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu egoísmo. Então, ser livre é realmente uma grande conquista, né? Para ser livre e não simplesmente confundir liberdade com as suas opiniões. Responsabilidade é aquela capacidade de a gente dar respostas diante da nossa liberdade. Responsabilidade, responder livre e conscientemente. Às vezes as respostas que eu dou não são conscientes nem livres, são, por exemplo, assim, se eu sou fanático de alguma coisa, eu faço aquilo, eu não estou sendo livre. Eu não estou dando resposta, eu estou me deixando levar pelas atrações, pelos impulsos, e sabe lá até pelas neuroses que afetam a minha vida. E depois a questão da consciência, o único ser da natureza que tem consciência, ou seja, é capaz de refletir, pensar, tomar decisões, reconhecer o bem, o mal, etc. Então, às vezes a gente não usa essa linguagem, assim como eu tenho os olhos para ver, tenho ouvido para ouvir, eu tenho a consciência, vamos dizer que é um órgão espiritual, através do qual eu posso enxergar o que é verdadeiro, o que é falso. Eu vou sentir, perceber dentro de mim que aquilo coincide ou não coincide com a minha realidade de ser humano, não com a minha opinião. É por isso que eu digo, educar o ser humano, fazer desabrochar toda a semente que ele é um desafio maravilhoso, sobretudo nos tempos de hoje. Então, resumindo tudo isso, o Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida e dos valores. E finalmente, vamos ver. Viktor Frankl nasceu dia 26 de março de 1905 e morreu dia 2 de setembro de 1997. Essa é uma foto dele, digamos assim, na última fase da vida, né? Eu acho importante conhecer o autor para depois a gente, perceber que tudo... Então, Viktor Frankl nasceu em Viena, e também morreu lá. Doutor em medicina e psiquiatria. Então ele era doutor, médico e também psiquiatra. Depois ele foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e de logoterapia na Universidade Federal de Califórnia, lá nos Estados Unidos. Isso é uma breve informação que acho que é bom, não vamos nos deter para... Como conferencista, ele viajou por muitos países, esteve no Brasil a primeira vez em 1984, na cidade de Porto Alegre, depois no Rio de Janeiro em 1986 e a última vez ele esteve em Brasília em 1987. A doutora Izar Chausa de Moraes,
era uma psicóloga gaúcha, eu a conheci, tive muito contato com ela já morreu agora. Foi ela que conheceu o Vitor Frankl e convidou ele para vir ao Brasil, por isso que foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E depois, quando teve um congresso lá latino-americano de logoterapia, claro, latino-americano, mas veio gente do mundo inteiro, lá em Buenos Aires, na Argentina, eu estive lá, que foi a última visita que ele fez à América Latina. Eu até tenho vídeo que eu gravei naquele tempo, era aquelas máquinas grandes, pesadas, né? E estava em fita, e um amigo meu passou para DVD. Um dia, se vocês quiserem, eu tenho lá. É interessante, né? E foi essa doutora Izara aí. Durante a Segunda Guerra, ele observou a si mesmo e a outros em situações limite nos campos de extermínios nazistas, onde foi prisioneiro e viveu seu experimentum crucis, ou seja, sua experiência de cruz. Nessa condição, provou a essência do que é o ser humano e sua capacidade de manter a liberdade interior. Então é interessante que no campo de concentração, ele pôde confirmar a essência do ser humano. Quer dizer, assim, não é porque eu estou prisioneiro, sou médico, sou neurologista, estou agora prisioneiro aqui por algo que ele não fez, só porque ele era judeu, não é? de natureza, assim, e foi colocado lá. Então eu podia falar, agora minha vida acabou, que fracasso, não. E lá que ele descobriu o que é essencial na vida. Quando tudo parece desmoronar, eu posso encontrar o essencial. Isso faz uma diferença muito grande, né? Ele foi considerado o médico da doença do século XX, chamado vazio existencial. Quer dizer, qual foi a maior doença e que hoje está afetando a humanidade, que ele chama de vazio existencial, ou seja, a perda do sentido da vida. A maior parte das pessoas, por que entra na droga, no suicídio, no assassinato, no roubo? Se a gente for ver tudo isso, fala assim, o que eu estou fazendo com a vida? O que é ser gente? Não é? Ele escreveu cerca de 30 livros, traduzidos em mais de 28 idiomas, entre os quais o Brasil. Atualmente existem institutos Frankl de logoterapia na Argentina, na Austrália, Áustria, no Brasil, Canadá, Israel, Itália, Peru, Porto Rico, África do Sul, Suécia, Estados Unidos e outros países, que logicamente... Então, só para saber, a logoterapia, ela é desconhecida por muitos. No Brasil, ela foi muito rejeitada, né? Agora, nós temos até institutos, né? E em outros países. Por quê? Ele apresenta uma antropologia que não é a mesma que outras escolas apresentam. E isso leva em conflito. E o pessoal começa... Isso acontece em tudo, né? Até na nossa fé. Portanto, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, foi o livro que ele escreveu, né? É interessante, ele vai narrando a experiência dele no campo de concentração e a partir daí vai fazendo toda uma reflexão sobre o ser humano e daí vai tirando os fundamentos da logoterapia. Olha que interessante, né? Foi no meio da guerra, da frustração, digamos. Então, a primeira parte do livro, ele fala em busca de sentido. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Isso é fundamental. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Isso parece que não, mas é a base de uma saudável vida. Eu tenho uma razão para viver, que nem, por exemplo, a gente viu tantas histórias da humanidade. A pessoa, mesmo na fé, né, prefere morrer do que trair, porque eu sei, isso é o valor. Eu não vou, assim... desanimar. Então, ter por que viver. Às vezes a gente não tem um rumo na vida, a gente está vivendo que nem assim. Eu pego o carro, fico rodando, não sei para onde eu vou. Não tenho um objetivo. Muitas vezes as pessoas não têm objetivo na vida, né? O que eu quero fazer da vida? Que tipo de pessoa eu quero ser? Por isso que eu falei para as senhoras hoje em outra linguagem, né? Para poder assim refletir um pouco, para reconhecer os seus valores, as suas qualidades. Aí, por exemplo, se você pegar quantos artistas, políticos, etc., né, tinham objetivos, sofreram muito, mas sim, eu suporto isso porque eu quero atingir aquela meta. Caso contrário, eu desisto de tudo.
Outro ponto importante. O relato do prisioneiro, ele era o número 1191104. Lá não tinha nome, cada um tinha a sua ficha. Prisioneiro tal, por número, né? Era tatuados assim, né? Faziam a existência nua e crua. Então no livro ele vai falando, olha, aqui meu filho, tinha gente de todo tipo. Lá não tinha doutor, advogado, médico, não era tudo número, nua e crua. Então dava a impressão, isso ele narra por mostrar, né? Como muitas pessoas souberam enfrentar isso, outras desistiram. Né? Porque, eu sou fulano, vim parar aqui, que vergonha, que isso, perdeu o sentido da vida e tal, né? Então, às vezes a gente coloca muito nas nossas características sociais a nossa finalidade e a nossa dignidade. O ser humano não perde sua dignidade, mesmo num campo de concentração. Né? Isso é importante a gente ver. Segunda fase, ele vai falando da história, assim, a apatia, os sonhos, a ausência de sentimentos, a fuga para dentro de si, quando nada mais resta. Eu sintetizei aí, mas ele vai explicando um pouco isso. Apatia quer dizer assim, não sei o que fazer, fica assim apático, não toma iniciativa, ao invés de reagir, eu estou no campo de concentração, mas aqui eu posso, apesar de tudo, posso caminhar, posso rezar, enfim, tanta coisa, não, fica lá, pronto, se entrega, apatia. Sonhos, não é? Vivendo sonhos, que depois ele vai usar isso até os sonhos que ele teve, não sonho no sentido dormindo, os sonhos que a gente tem acordado, né? Ele diz, ainda eu vou sair daqui, eu vou encontrar com a minha esposa, tal, né? Então ele sonhava, ele não fala assim, eu estou aqui, acabou tudo, não, lembrava dela, sonhava assim, né? A ausência de sentimentos. Ele verificava que muitas pessoas parece que perdiam o sentimento agora, né? Nem conversava, não convivia com as pessoas. A fuga para dentro de si, me fechava sobre mim mesmo. Quando nada mais resta, era a expressão que muitos diziam, não resta mais nada. Né? Por isso até suicídios tinham lá. Né? Quando nada mais resta, a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Então, ele chega a uma conclusão, aquilo que eu também falei para as idosas, sobre a questão do amor. Olha lá, o amor, se você entende bem o que é amor, em qualquer circunstância você pode amar. Não tem momento da vida que você pode não amar. E aí você vai ver que vale a pena enfrentar tudo por amor. Mesmo que tudo desmorone socialmente falando, né? Isso daqui é um tema muito importante que, quem sabe, a gente retome. Eu estou só fazendo uma síntese do livro aqui, brevemente, né? Outro ponto que ele fala sobre a arte, a política, a religião, a liberdade interior, o destino, um presente. Então, o sentido da arte, que a arte não é simplesmente uma profissão, um gosto pessoal. A arte, ela expressa a nossa alma, nossos sonhos, revela aquilo que existe dentro de nós. Né? Quando eu componho uma música, pinto um quadro, faço uma obra. Então, saber contemplar a arte, e ele coloca a mais bela das artes, é o ser humano. Reconhecer o ser humano como uma obra maravilhosa, que eu sou e nem sempre reconheço. Depois, a questão de rever o que é política, porque a política é feita por seres humanos. Se são seres humanos que perderam o sentido da vida, que tipo de política nós vamos ter? A importância que ele viu das religiões, aqueles que tinham uma religião, uma fé mais profunda, apesar de tudo no campo de concentração, não deixava de rezar, de acreditar, de ter esperança, de oferecer como sacrifício, tudo mais, né? A liberdade interior, perceber que você pode ser prisioneiro fisicamente, socialmente, mas não interiormente. Eu posso estar dentro da cadeia, né, como tantos santos foram presos assim injustamente, estavam lá, mas estavam livres para amar, oferecendo tudo. Não tem ser humano que pode te aprisionar interiormente. Depois o destino vai depender do nosso presente.
né? Então, à medida que eu acredito na possibilidade de um futuro, eu vou me preparando para aquilo. Depois, perguntar pelo sentido da vida. Ele mostra sofrimento como vitória, algo está esperando, a terapia da alma. Então, para muitos o sofrimento pode parecer assim, um castigo, uma derrota, mas para ele, através do sofrimento, eu posso estar aprendendo e fazendo uma terapia na minha alma. O que significa isso? Significa que cada vez mais o sofrimento não para no sofrimento. Através do sofrimento eu posso enxergar além dele e aprender com ele. Por exemplo, suponha você bateu um carro, você pode tirar disso, falar assim, olha, prestar mais atenção quando eu dirigir, né? Eu acho que eu fui muito precipitado em fazer isso e aquilo, etc. Ou o outro que bateu em mim, eu também entender, realmente, né, nós precisamos aprender a conviver mais. Você vai tirando uma série de aprendizados, não só fica vamos dizer, na desgraça daquele sofrimento. É muito interessante. Depois, a terceira fase, ele diz, após a libertação, reencontrar a verdade. Depois, aqueles que saíram, quando acabou a guerra, abriram os campos de concentração, teve gente que se matou. Falou agora, né? Assim, vou sair para onde? Não tenho casa, família, não sei onde que estava. Naquela época não tinha celular, nada disso. Mesmo se tivesse, eles não iam poder usar, né? Assim, e ele falou, não, eu vou... Cada um fez a sua parte, né? E ele é um testemunho de que é possível passar, como ele passou por 3 campos de concentração, e, no entanto, saiu de lá aprendendo tanto que isso veio contribuir para uma nova teoria, uma nova antropologia e assim por diante. Então, ele diz, o ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor se possível e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Então, como eu disse lá, onde eu vou me levo junto, não tem como fugir de mim, né? Então, à medida que eu vou, eu posso ir mudando o mundo com pequenas atitudes. Por exemplo, eu entro num supermercado, às vezes um gesto de gentileza, de respeito pelo outro, ajudar, etc. Pequenas gotas num oceano. Eu estou ajudando o mundo a mudar. E a mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Que mudar a si mesmo, né? Então, a partir daí, no psicólogo, no campo de concentração, vem os fundamentos da logoterapia, né? Então vamos ver brevemente alguns conceitos. Tá ajudando? Tá. Tá. A logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. Então vamos dizer, se a gente fosse sintetizar aqui, o que é a logoterapia? É a busca do sentido da vida, né? A existência humana, qual é o sentido de ser humano? Eu digo e repito, é lastimável, mas nós ainda não temos uma cultura que entenda o valor e a dignidade do ser humano. Por isso, por exemplo, guerra, assassinato, aborto, eutanásia e tudo mais, quer dizer, a vida humana está desprezível. Isso está revelando a falta de sentido, a falta de valores, a falta de consciência. Independente, digamos, da ocupação que a pessoa tem na sociedade. É político, é econômico, isso é... Onde eu vou, me levo junto. Eu posso decretar como, por exemplo, presidente de um país, uma lei, que no fundo eu estou refletindo minha neurose, meu vazio existencial. Quero que o mundo se esvazie junto comigo. E daí vem as consequências. Então, a vontade de sentido. 4 elementos ele vê como a perda do sentido da vida. Frustração existencial. Então, muitas vezes as pessoas se sentem frustradas. Isso daí valeria a pena, assim, com mais calma, estudar cada aspecto. Mas hoje eu só vou apresentar, né? Frustração existencial.
Ou seja, ver a vida como frustração. No fundo, para que eu existo? Né? Neuroses noogênicas. Existem vários tipos de neurose. Noogênica é a neurose do espírito, não da psique. É um tipo de neurose que está exatamente no vazio existencial, consequência disso. Então, você pode às vezes fazer tratamentos terapêuticos, mas ficar só no nível sentimental, emocional. Isso não vai atingir a essência da vida. Se você começa a refletir sobre o que é a vida, o que é o ser humano, você mergulha na essência. Isso vai refletir. No dinâmica, é todo assim um processo de desenvolver, fazer, digamos, vitalizar o nosso espírito. Que às vezes a gente, digamos, enterra a dimensão espiritual, fica só na emocional, na afetiva, na mental. E o vazio existencial, que é a base de toda, digamos, frustração, de todo perda do sentido da vida. Ele dizia, né, que a grande doença do nosso século, isso no século passado, quando ele era vivo, né, é a perda do sentido da vida. E, consequentemente, vem o vazio existencial. Quer dizer, se eu não sei o que é a vida, eu vou viver uma vida vazia. E eu vou tentar preencher isso com o quê? Com fama, fortuna, dinheiro, riqueza, etc, etc. Tal. E a pessoa vai acumulando coisa e o vazio vai aumentando. Né? Isso é base antropologia. Não fala assim, isso é uma doutrina. Tá? Não, conheça o ser humano. Você vai ver que o ser humano, se não tiver um sentido na vida, ele pode ter tudo o que for. Vai ficar o vazio. Agora, 4 elementos para, digamos, superar o vazio existencial. Primeiro, reconhecer o sentido da vida. Essa é a grande tarefa. Outra coisa fundamental, qual que é a essência da existência? Às vezes a gente não vive da essência da existência. Eu acho que a essência, sim, eu estou bem de saúde, fico doente, dá impressão, ou estou velho já... Né? A gente entender a essência da existência, independente da idade, da saúde, da fama. Eu era famoso, agora ninguém lembra mais de mim, e daí? Você continua sendo um ser humano, tem um valor, independente do aplauso que você recebeu. E muita gente, né, sofre por isso, essas perdas. Então, buscar a essência da vida, viver pela essência. Depois, o sentido do amor. A palavra amor é muito usada, mas é tão mal interpretada, desfigurada, confundida, reducionada. Então entender amor como sexo, como atração sexual, como gosto. Eu gosto disso, eu amo. Né? Eu amo sorvete de chocolate. Isso não é amor. Não se ama coisas. Então, e entender o verdadeiro sentido do amor. E também uma coisa que pouca gente, digamos, gosta de falar, o sentido do sofrimento. Fica bem claro, a vida faz parte dela também o sofrimento. Tanto que ele deixa as duas características de uma imunidade psicológica, alegria de viver e coragem para sofrer. Esses 2 pontos. Alegria de viver significa a vida tem sentido, você ama, aprende, vai aprendendo a amar, você vai sentindo a alegria, não ficar contente, a alegria de viver. E coragem para sofrer, porque querendo ou não, a vida tem seus desafios. Agora, se distingue o sofrimento que faz parte da vida e aquele que eu incluo na vida e que não faz parte. Né? Por exemplo, um dia nós vamos morrer, vai ser doloroso você que ver um familiar morrer, etc. Faz parte da vida. Né? Agora, por exemplo, você, sei lá, causa um acidente porque você bebeu, etc. Isso não faz parte da vida. Se você bebeu, não devia ter dirigido. Se vai dirigir, não beba. Então, às vezes, coisas que você provoca. Mas entender o sentido do sofrimento.
Isso é maravilhoso. E hoje pouca gente, a gente fala, quero ter uma vida, inclusive estão usando muitas ideologias religiosas para fugir dessa realidade. É uma ilusão. É uma ilusão. Tem que assim, ó, sofrimento existe. Eu vou ter que saber enfrentar, conviver, saber fazer dele não um objetivo, mas um meio para. Olha, à luz da fé nós podemos aprender muito isso. Depois ele fala sobre o suprassentido e a transitoriedade da vida. Quer dizer, aí vem a dimensão espiritual. A vida tem um sentido que vai além da aparência, além das nossas, digamos assim, características sociopolítico-cultural. O suprassentido tem um sentido que vai além da minha compreensão, além da minha adesão. E a transitoriedade da vida. É reconhecer, olha, a vida ela é passageira. Cada etapa da vida, como foi dito lá, tem a infância, tem a adolescência, a juventude, a fase adulta, a fase de idoso. Cada etapa da vida eu vou aprendendo a fazer essa viagem. Eu já passei alguns quilômetros da minha vida, a estrada continua, vamos continuando. E muita gente não percebe, parece que vive, parece que eu vou viver a vida inteira. Quando vê, fala, chega uma hora que vai passar. Então, se a gente vê a transitoriedade da vida, isso muda o nosso modo de viver. Bom, para que eu estou acumulando tanto, se o dia que morrer vai ficar? Né? Eu tenho o necessário, aquilo que preciso, e tanta gente não tem, eu não posso partilhar, eu não posso... Isso vai gerando uma nova expressão da própria existência, né? Outro ponto muito importante que ele fala é sobre a neurose coletiva. O que é? Ele fala, nós vivemos numa cultura não só de pessoas neuróticas, mas a cultura nossa é neurótica. Se você pegar, por exemplo, tantos programas de televisão, tantos tipos de música, tantas informações, nossa, é uma neurose coletiva, a mentalidade, a gente já pensa não de uma maneira livre, espontânea, responsável. A gente engole, chupa tudo e isso vai virando uma mentalidade. Então, daqui a pouco é normal, por exemplo, cometer aborto. É normal, agora é lei e tal. E não percebe que isso reflete uma neurose coletiva. Você perdeu o sentido da vida, do ser humano. Você está tratando o ser humano como um objeto de consumo. Não interessa mais, eu descarto. E assim por diante. Então, essa questão da neurose coletiva é muito preocupante, que a gente vê que está se espalhando no mundo, em escolas, por exemplo. Quantas faculdades, universidades que eu conheço, muitos alunos já vieram partilhar, digamos assim, a dificuldade, né, de pensar diferente. Se você não se enquadrar naquilo lá, parece que você é um neurótico, quando neurótico é exatamente aquele que está querendo infiltrar você. E daí vem a crítica ao pandeterminismo. O que é pandeterminismo? É assim, a coisa já está, pan em grego significa tudo já está determinado, é assim e pronto. Por exemplo, vamos pegar pandeterminismo, vestir desse jeito, pronto, é assim. A moda é essa, e se você não seguir, você está por fora, você é um bobão, um atrasado, etc. e tal. Pandeterminismo. Eu já nasci mesmo para ser drogado mesmo. A maior parte das pessoas fala, eu sou drogado, eu sou viciado. Não, eu estou com vício, mas não sou. Isso não faz parte da minha natureza. Eu sou medroso. Não, eu tenho medo. Não sou medroso. Não faz parte da minha natureza o medo. Eu adquiri esse hábito do medo. Eu sou invejoso. Não, eu tenho inveja, mas não sou invejoso por natureza. Eu que adquiri esse sentimento, essa neurose e assim por diante. Então isso é muito... Tomar cuidado com o pandeterminismo. Quando você é assim, olha, o mundo tem que ser do jeito que todo mundo está falando. E a gente não percebe que atrás disso tem muitas outras influências internas. Isso aqui é um assunto muito sério, né? Depois aí ele fala sobre o
credo psiquiátrico reumanizando a psiquiatria. Então, ele, pela experiência dele e à luz dessa nova proposta, a logoterapia, ele fala assim, é preciso fazer reumanizar a psiquiatria. Ela está desumanizando também. Que nem, por exemplo, aquela senhora falou lá, né, hoje que foi ao médico e o médico falou, o que você veio fazer, aquela coisa toda, né? É muito comum ver a desumanização da medicina, da educação, da política, etc. e tal. Então é preciso rehumanizar. Se eu não entendo o ser humano como ele é, que tipo de terapia eu vou fazer? Não é o remédio que vai resolver. Você pode muitas vezes nem tomar remédio e resolver mais do que ficar tomando remédio. Um exemplo. E tantas outras coisas. Então essa rehumanização, ou seja, recuperar o sentido do ser humano. Isso vai afetar a educação, a psiquiatria e assim por diante. Não é? Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, só vou falar. Ele criou alguns tipos de terapia. Uma é chamada hiperintenção, a hiperreflexão e a intenção paradoxal. Vamos deixar isso para um outro momento, porque vai exigir muito. Mas assim, a logoterapia tem também seus métodos específicos, além dos outros, esses daí que podem ser muito interessantes. E é importante a gente ver que um dos aspectos fundamentais da técnica de logoterapia não é assim, você vem ao médico, eu vou resolver seu problema. Não, é você, eu vou te orientar, vou te ajudar, mas você tem que aprender a nadar, pula na piscina e nada. Porque você pensa que não adianta eu explicar para você e você ficar achando que está na minha mão. Eu vou te oferecer alguns elementos, mas a maior cura será possível com as suas atitudes. Ensinar a pescar, e a gente não dá o peixe, né? Ensinar a pescar e não dá o peixe. Isso. Ou a gente fica transferindo para o remédio, acho que eu vou tomar remédio e vou curar. Não. O remédio é apenas um meio, não uma finalidade. E dependendo, você nem precisa do remédio se você tiver coragem de tomar certas atitudes. Né? Tá achando interessante isso? Muito. Tá? Podemos prosseguir? Temos mais quanto? Uns... 15 minutos. Mais 15 minutos. Vamos ver rapidinho assim, então, alguns elementos, né? Então, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Então, insistindo sobre isso, né? Depois, então, vamos ver aqui. Viktor Frankl criou um sistema teórico prático de psicologia denominado logoterapia. Através de sua obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, Frankl expõe sua experiência e os fundamentos da logoterapia. Então eu recomendo, se alguém quiser conhecer mais, pegar esse livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, onde ele narra a experiência dele e, a partir da experiência, os fundamentos da logoterapia. A logoterapia é considerada a terceira escola de psicoterapia de Viena, sendo a primeira a psicanálise de Freud e a segunda a psicologia individual de Adolf Adler. Né? Então vem aí. E o Frankl teve muita convivência com esses dois, com Freud e com Adler, né? Que o admiravam muito, mas depois ele começou também a colocar alguns elementos que não coincidiam com as teorias freudianas ou adlerianas, e daí deu um ponto importante. O termo logos é de origem grega e tem vários significados, entre os quais palavra e sentido. Logos. Né? Então você fala, mas o que é logoterapia? De onde vem? É a palavra grega, logos. É uma palavra, como tudo assim, é difícil às vezes a gente ter na nossa língua uma palavra que corresponde exatamente. Como por exemplo na Bíblia. Tantas coisas que você vai traduzir, é difícil você achar na nossa língua uma palavra que expresse exatamente, porque cada língua tem as suas expressões, né? Então você falar, vou traduzir a palavra logos, ó, eu posso traduzir como palavra, mas não é uma palavra no sentido uma coisa escrita, falar palavra, né? Significa assim a essência da vida, do ser humano. Então, por exemplo, a luz da logoterapia, você é uma palavra, você é uma palavra, você é uma palavra, única, original e irrepetível.
Eu sou uma palavra. É interessante. E também a palavra logos significa sentido, porque toda palavra tem um sentido. E todo sentido se expressa em palavra. É interessante isso daí, né? Tem uma sabedoria. Depois, Frank utiliza a palavra logos como sentido. Então, quando ele usou a palavra logos, né, com esse significado, sentido. Logoterapia, diz o Frank, concentra no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Algumas coisas eu repito de propósito para entrar. Muito bem. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? A busca pelo sentido da vida é a força motivadora do ser humano. Mesmo que a gente não fale abertamente, está dentro do nosso inconsciente sempre assim. De onde viemos? Não é só de onde viemos no sentido assim, quem é meu pai e minha mãe? Né? Assim, mas como que surgiu o ser humano? O que é o ser humano? Como que a gente começou a existir? Inconscientemente, essa questão sempre está presente. Para onde vamos? Quer dizer, para onde a gente vai? A vida. Né? Para onde que eu vou chegar onde? E quando eu morrer, o que vai acontecer? Acabou tudo ou não? Será que? Né? Qual o sentido da vida? Então, a busca pelo sentido da vida é a força motivadora do ser humano. Quando a gente perde o sentido da vida, se esvazia. E daí vem as consequências. Então, a logoterapia é a terapia centrada no sentido, não num sentido. Isso é muito diferente. Ah, eu acho que o sentido é isso, você acha aquilo. Não, o que você acha nem sempre é o que é. Vê o homem como um ser orientado para o sentido. O único ser da natureza que busca um sentido é o ser humano. Você já viu seu cachorrinho, seu gatinho parar e falar assim, de onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que vai ser da minha vida? Etc. Você nunca vai ver um animal pensando sobre essas questões, né? E Frank afirma, o ser humano, o homem, sempre procurou dar um sentido à sua vida e aprofundar-se em sua existência. A frustração dessa necessidade é um sintoma do nosso tempo. O sofrimento e a falta de sentido configuram o vazio existencial que muitos experimentam. Para esse mal, Frankl foi desenvolvendo durante décadas a logoterapia. Ela não surgiu assim, eu sentei, vou escrever e pronto. Não. Isso é fruto de décadas de experiência, ele foi confirmando isso, campos de concentração, que foi, digamos, o grande laboratório onde ele pôde experimentar a verdade disso, né? Tem tantas experiências lindas que ele conta com as pessoas com quem ele conviveu, né? As mudanças e a diferença que fazia entre aqueles que ainda tinham esperança de viver, viam sentido, e aqueles que não. Muito bem. Então, a logoterapia busca restituir a imagem do homem superando reducionismos. Faz uma proposta que não se limita à psicologia, mas abrange todas as áreas da atividade humana e busca resgatar aquilo que é especificamente humano na pessoa. Então, um dos aspectos é a visão reducionista. Tentar, olha, se você vê o homem apenas como matéria, como muitos veem os materialistas, o que é o corpo humano, pronto. As consequências disso. Ou uma visão psicologista, não psicológica, psicologista, que acha que o ser humano é assim, é emoção, sentimento, inteligência, fica nisso, reducionista. Mas entender, essa é a grande diferença que provocou, tanto em Freud como em Adler e tantos outros até hoje, assim, um questionamento. Quer dizer assim, no fundo, o que você aprendeu é bom, mas não é tudo. Você tem que aprender mais e tem gente que não admite. Né? Reduz a vida. E esse é o grande desafio. Como eu disse ontem, um olhar pequeno dá respostas pequenas. Se você tem um olhar mais profundo, você vai dar respostas mais profundas, né? Mais amplas. Então, Viktor Frankl coloca que a busca do sentido é uma exata e precisa definição da natureza humana. A vida e a obra de Viktor Frankl são uma sequência de fatos que desencadeiam em um testemunho inquestionável do poder desafiador do espírito.
nos mostra como se pode viver humanamente se a busca de sentido, entre aspas, é resolvida. Então, pode parecer chato estar repetindo a mesma coisa, mas é isso. A vida tem um sentido e o grande desafio é a gente aprendendo a entender o sentido da vida. Que não é o sentido que eu acho, que eu dou, mas a vida tem um sentido. Por exemplo, suponhamos assim que aqui no terreno na frente tem uma fonte de água, mas que ninguém conhece, está lá no fundo, mas ela está lá. Um dia você está cavocando para fazer isso aqui, de repente descobre. Não foi você que colocou, ela já estava lá, aí você descobriu. O sentido da vida já está, não sou eu que dou, eu descubro. Isso faz uma diferença muito grande. Sobretudo, como ele diz hoje, tem muito reducionismo. Então o pessoal fala assim, não, é assim, é desse jeito que eu entendo e acho que aquilo que eu entendo é a única maneira de entender. Então, para a logoterapia, a busca de sentido da vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. E nisso aparece. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. São duas afirmações do Viktor Frankl. Por isso, a questão do amor, como eu disse lá, é assim, é a grande causa da felicidade ou da falta de amor, da infelicidade no mundo. O que identifica o ser humano é aprender a amar. E a gente tem que aprender, senão a gente fica analfabeto. A gente nasce com essa capacidade. O amor é que revela a verdadeira essência da vida, o verdadeiro sentido da vida. Eu vou falar assim, mas o que é? E toda vez que a humanidade, seja nos tempos atuais e toda a história da humanidade, tudo que não foi amor é o que gerou tanta pobreza, miséria, guerra, competição, mentira, perseguição e tanta coisa. No fundo, né, como acontece hoje, só o amor pode dar para nós a plena consciência da nossa vida. Tá bom? Então, concluindo basicamente, uma pequena bibliografia, se interessarem, né, sobre a logoterapia. Então, o primeiro livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, né? Viktor Frankl. Essa obra foi publicada no Brasil já há décadas. Aqui eu pus 8ª edição, mas já tem mais edição, viu? Editora Voz. Um Sentido para a Vida, também a editora Santuário publicou. Psicoterapia e Sentido da Vida, obra de Frankl também, editora Quadrante. Prevenção Psicológica, Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas foi, digamos assim, a sucessora de Viktor Frankl. Ela tem obras maravilhosas também, né? E ela é uma terapeuta também, se tornou psicóloga e logoterapeuta. Também a Psicologia do Sentido da Vida, da doutora Izar de Moraes, Chausa de Moraes, da editora Vozes, que foi o primeiro livro de logoterapia publicado no Brasil. Essa doutora que eu falei que eu conheci, né, tinha contato. Uma vez, quando morei em São Paulo, ela foi lançar um livro dela lá em São Paulo, eu estive com ela, até eu tinha um programa de rádio, na rádio 9 de Julho, que é da Diocese de São Paulo, levei ela lá, deu uma entrevista na rádio e tal, né? Foi muito legal, ela e o filho dela. E eles têm um instituto lá em... Agora eu não sei como que depois da morte dela, como ficou lá no Rio Grande do Sul, né? Uma escola. E ela tinha uma convivência muito, assim, profunda com o Viktor Frankl. Tanto que ela que convidou ele para vir ao Brasil a primeira vez e assim foi, né? Então, aí estão algumas obras, tá bom?